Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso amado podcast, o podcast da menopausa. O podcast é uma ação da KEF, que é uma empresa de suplementos para mulheres no climatério e menopausa, porque a KEF acredita que o conhecimento é o primeiro passo para que a mulher tenha autonomia nessa e em todas as fases da sua vida. Vou começar com uma pergunta para você. Você sabia que problemas cardiovasculares são a principal causa de morte da mulher após a menopausa? Pois é, grave, né? E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui a doutora Camila Medeiros. Doutora Camila é médica, geriatra, especialista em estilo de vida e trabalha, então, ajudando pessoas que estão nessa fase, né, a ter uma vida mais saudável, com mais acolhimento e com mais conhecimento. E ela vai falar com a gente sobre saúde cardiovascular da mulher no climatério. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Obrigada. É um Obrigada. prazer estar aqui. Prazer é nosso receber você. Posso te chamar de Andy, Andressa, Claro, como que pode me você chamar prefere? de Então tá bom, vou te chamar de Andy. combinado. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, é algo que é o meu propósito hoje de vida, né? Conversar com essas mulheres de 50 anos a se cuidarem mais, né? E eu gostei muito do tema do podcast, que se fosse só para falar sobre menopausa, né, já estaria super um tema super em alta, mas falar sobre a saúde cardiovascular é algo que eu acho que é muito importante e muitas vezes não é muito comentado quando se fala de saúde da mulher, né? É verdade, é Então, verdade. adorei esse tema, muito obrigada. Que bom, a gente também adorou receber você aqui, né? Estamos adorando, estamos muito felizes, porque com certeza você vai ter muita coisa para agregar e para contar para a gente, principalmente porque é a tua vivência, né, com essas mulheres. Exato. E realmente esse tema, infelizmente, ainda é um tema que a menopausa, de modo geral, ainda é tabu, né? A gente vem no Sim, movimento para mudar isso, sim, mas ainda, né, ainda tem aquela vergonha, ainda tem sim. pouca informação de Pouca qualidade, né? informação. Então, realmente, essa ação, a gente trazer essa fala sobre saúde cardiovascular é extremamente importante e, com certeza, a gente vai impactar muitas mulheres e Sim. vai poder ajudar a prevenir, né, problemas posteriores, né, doenças, né, mais graves. Então, com Exato. certeza é super importante esse nosso bate-papo aqui. Isso mesmo, Então, para a vamos gente lá. começar, eu queria Aham. que você contasse um pouquinho para a gente, né, quem é a doutora Camila, como Ótimo. que surgiu esse amor pela geriatria, né, essa vontade Aham. de trabalhar com as mulheres 50 a mais. Sim, exato. Para chegar na Mulheres 50 mais, então a gente volta um pouquinho no tempo e, diferente de muitos dos médicos, eu não queria ser médica desde pequenininha. Foi algo que realmente eu falo assim, foi um chamado mesmo. Uhum. E eu acho interessante porque isso veio em mim enquanto eu estava praticando atividade física. Eu estava correndo e daí, né, a gente começa a pensar e eu falei, nossa, é tão bom essa sensação, né? Eu queria que mais pessoas tivessem essa sensação de bem-estar, né? E naquela época meus pais também começaram a correr e eles foram em um médico do esporte. Aí que eu falei, olha, existe médico do esporte, né? Porque geralmente a gente pensava no médico em hospital, em doença. E aí foi a primeira vez que eu comecei a pensar que eu poderia ser médica e trabalhar com saúde, né? Então, entrei na faculdade, né? E durante a nossa formação, agora está mudando, ainda bem, mas ainda quando eu me formei, a nossa formação é muito baseada em doenças e em remédios, né? Verdade. E ali eu até comecei a me perder, assim, e falar, será que eu fiz a escolha certa, né? Mas, no meio de tudo isso, em todas as aulas, em todas as doenças, eles sempre falavam que a primeira coisa que a gente deve fazer é mudança do estilo de vida. Aula de infarto, primeiro tratamento, mudança do estilo de vida. Mas era aquilo que era só citado, sabe? Não era aprofundado. Sim. Mas aquilo ficou em mim. E eu falei, puxa, tá aí o pulo do gato, digamos assim, sabe? Tá aí. Se eu quero trabalhar com prevenção, eu preciso aprender como
trabalhar a mudança do estilo de vida. Sim. Isso ficou lá em mim. Aí a gente vai passando pelas especialidades e eu queria fazer tudo. Passava pela cardio, ai, amei cardio. Passava pela endócrino, nossa, é isso. Eu era até piada entre minhas amigas, porque elas falavam, meu Deus, a Cami quer fazer tudo. No primeiro momento eu falei, puxa, tô perdida de novo, né? Mas depois eu entendi, é que na verdade eu gosto de ver a pessoa como um todo. Eu não gostava de dividir a pessoa em seus compartimentos. Era cardio, só o coração. Sim. Mas eu falava, tá, mas e aqui esse diabetes? A gente não vai falar sobre isso? Ia lá na endócrino, só a tireoide. E ainda é tudo subespecialidades, né? Então, isso era algo que eu sempre queria mais. Então, na geriatria, eu me encontrei nesse ponto, porque a gente vê o paciente como um todo, sabe? Tudo é integrado, né? O nosso corpo em geral, mas assim, na geriatria foi onde eu me encontrei, né? E além de ver a pessoa como um todo, eu também não estava feliz por ali, eu queria ir além. Então eu queria entender como que era a história daquela pessoa. Sim. Quem que é essa pessoa que está na minha frente, né? Uma pessoa de 80 anos, nossa, né? Como é que eu ali em 20 minutos ia entender aquela pessoa, né? Então eu sempre voltava e queria saber toda a história de vida, né? Queria entender a dinâmica familiar, aonde aquela pessoa mora. Então eu sempre fui indo além. E, né, me apaixonei pela geriatria, me formei, comecei a atender, trabalhei em hospital, internação, fiz muito e ainda faço atendimento domiciliar, né? Porque a gente pensa em geriatria, o idoso mais frágil, né? Sim. Mas aí, indo atender esses idosos mais frágeis, eu conversava muito com as filhas desses idosos, né? E a gente sabe, muitas vezes as principais cuidadoras dos idosos são as mulheres, né? Sim. E eu vi essa mulher ali na faixa dos seus 40, 50 anos, e eu comecei a enxergar essa mulher, sabe? Que muitas vezes ninguém estava escutando. Ela cuidando de todo mundo e ninguém cuidando E dela. nem ninguém cuidando dela. Então, eu ia lá, cuidava desse idoso e daqui a pouco eu comecei a cuidar das filhas também, sabe? Que legal. Então, aquela mulher que estava assim, cansada, sobrecarregada, né? Porque elas têm que cuidar do filho, do marido e dos pais, né? Sim. Tem a rotina muitas vezes de trabalho e mais todo esse cuidado em casa, né? Sim. E elas acabavam esquecendo delas mesmo. Sim. Só que a questão é que nesse período elas não estão bem, né? A gente sabe, né? A gente vai conversar muito sobre isso, que os sintomas começam a aparecer, né? Sim. Elas não dormem direito, se sentem extremamente cansadas, né? Extremamente esgotadas. Começam a já não se reconhecer, né? Porque muda toda a composição corporal, começam a engordar, a autoestima vai começando a cair lá no chão, né? Então essas mulheres que eram antes cheias de vida, de energia, começam a se apagar. E muitas delas realmente não reconheciam como um problema, achavam que é normal, né? Muitas delas já tinham ido a profissionais e muitas vezes, por desconhecimento, falaram para elas que era assim mesmo, não é? Quantas mulheres a gente recebe, e olha que nós não trabalhamos com a clínica, e ainda assim a gente recebe muita mulher exatamente com esse relato. Mas eu fui em 2, 3 médicos, e os médicos me falavam, não, isso aí não tem nada de menopausa, isso aí é normal, vai passar. Só que até passar são 20 anos. Exato, a gente vai ver que o período é muito longo, né? Então, né, aí que eu comecei, eu vi essas mulheres e falei, não, eu preciso ajudá-las, sabe? E isso agora virou a minha nova missão, assim, sabe? Então fui atrás de
mais cursos, né, me informar mais sobre a menopausa, porque como eu te falei, na formação também, eu não tive muita informação sobre esse período. Sim, sim. Era isso, sabe? E ainda quando se falava em alguma terapia hormonal, era assim, né? Sim, com Tinha que 10 mil medos. com muitos medos. Então, eu também saí da faculdade com esse olhar. Então, os médicos hoje que não estão se atualizando, ficaram com aquela informação que realmente não tem o que fazer, Sim, né? Então, meu objetivo é esse agora, ajudar essas mulheres a se reencontrarem, né? Renascer, né? Nossa, muito legal. A menopausa não é o fim, né? Ela deve ser um novo começo para essas mulheres. Você sabe que tudo que você comentou, vou te chamar de Cami, já que Pode você vai me chamar. chamar. Tudo que você comentou, Cami, vai muito de encontro com o que a gente fala aqui repetidamente no podcast, sabe? E o que a Kef mesmo promove, que é essa questão do olhar integral para o paciente, né? Então, essa hiperespecialização que muitas vezes exclui coisas que são o cerne, né? Então, eu vou usar um exemplo muito simples e básico. Uma mulher está com manchas no rosto, uma mulher 50 mais, com melasma. Sim. E ela vai até, por exemplo, uma dermatologista, e a dermatologista vai tratar o melasma. Sim. Mas o problema dela é menopausa. Exato, né? exatamente. Então, assim, se o médico que está ali do outro lado da mesa não tiver esse olhar integral, não tiver olhando para realmente o que está acontecendo, só olhar para a ponta do iceberg, fica muito difícil de a gente conseguir realmente tratar, prevenir, né? Então, e pensar na saúde integral dessa paciente, né? Então, tudo que você relatou da tua visão sobre a medicina é muito o que a gente acredita também, sabe? Porque é isso que sim, vai fazer uma medicina completa, né? Essa questão do estilo de vida, da prevenção, né? Então, inclusive essa semana que passou, eu fiz um post no meu Instagram pessoal falando exatamente sobre a questão da prevenção. Né? Então, não é porque você acredita que você não tem nenhum sintoma que você não precisa de ajuda, que você não precisa buscar um profissional para estar do teu lado, porque o sintoma é quando o negócio já está gritando. Né? Então, é possível a gente trabalhar de forma preventiva para prolongar a saúde e para que prevenir sintomas, prevenir doenças, né? Então, esse é o ideal. Esse é o ponto, exatamente. Muito legal. Agora vamos focar um pouquinho ali nessa questão da saúde cardiovascular, né? Pensando na mulher quando ela entra nessa fase, a gente sabe que o estrogênio, né? Os estrogênios têm esse fator de cardioproteção, né? De proteção como um todo, na verdade, do organismo, se a gente pensar em proteção óssea, tudo mais. Sim. E eu queria, doutora, que você trouxesse um pouquinho para a gente, eu não consigo chamar de Cami. Pode falar, doutora. Que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, o que acontece com o corpo da mulher que faz com que a gente tenha esse agravamento cardiovascular, né, essa propensão para desenvolver essas doenças. Sim, vamos lá. Então, eu sempre falo para minhas pacientes que o estrogênio, ele é o nosso anjo da guarda, né? Ele é o nosso anjo protetor, né? Porque durante a nossa fase reprodutiva, né? Ele nos ajuda em vários aspectos. Como você falou, a gente tem receptores de estrogênio pelo corpo todo, né? Falando um pouquinho mais sobre o coração, o estrogênio, ele ajuda os vasos, né, sanguíneos a terem mais flexibilidade, né? Isso ajuda no controle da pressão arterial. Sim. E, além disso, o estrogênio também ajuda a redistribuir a nossa gordura corporal. Por isso que a mulher tem mais curvas, né? Diferente dos homens. Sim. Só que durante a menopausa, quando cai esses níveis do estrogênio, a gente perde a nossa proteção, né? Então, os vasos que antes eram flexíveis ficam umas artérias mais rígidas, né? E isso vai fazer com que aumente a pressão arterial. E o estrogênio que ajudava a redistribuir essa gordura pelo corpo, agora começa a focar naquela gordura abdominal, como nos homens. Tão indesejada, né? Tão indesejada.
E essa gordura abdominal, ela começa a fazer um processo inflamatório muito importante. Isso leva a aumento da resistência à insulina e isso aumenta muito os fatores de risco da doença cardiovascular. Além disso, também o estrogênio ele atua a gente chama de dislipidemia, que é o colesterol, né? A gente sabe que tem o colesterol bom, o colesterol ruim, né? Então, o estrogênio ele ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom. Só que daí quando cai, isso se inverte, né? Então a gente tem os fatores de risco clássicos para a doença cardiovascular, né? Aumento da pressão arterial, a dislipidemia, a circunferência abdominal, que aumenta, aumentando a inflamação e aumentando o risco dessas doenças cardiovasculares. Perfeito. Nossa, que aula, né? Que aula, né, gente? Muito de uma legal. maneira bem simples, mas é esse o roteiro. Sabe? Não, e é extremamente importante, né? Porque realmente, como eu falei ali no começo, os dados mostram mesmo que tem esse risco muito aumentado de doenças cardiovasculares. Sim. A mulher não sabe, sim, né? Exato. Não conhece muito bem os sintomas relacionados a isso, mal conhece a menopausa, sim, né? E querendo ou não, vai ficando suscetível. E daí esse medo, por exemplo, de fazer a terapia de reposição hormonal, que muitas mulheres ainda têm, né? Então, vai ficando totalmente suscetível mesmo. Não só fisiologicamente, mas como mentalmente, porque ela não sabe que ela está correndo esse risco, né? E acontece de muitas mulheres, por exemplo, até você comentou do infarto, né? Infartarem, teve problema cardiovascular, de repente infarto morreu. Sim, né? Esse ponto é algo que sempre me incomodou muito, né? Que tá na mente das pessoas. Que as pessoas pensam assim, não tinha nada e de repente teve um infarto. De repente teve um AVC. Na verdade, o grande problema é que os fatores de risco são silenciosos, né? Então, assim, ó, pressão alta não dá sintoma, né? O colesterol aumentado, você não tem sintoma. A resistência insulínica, né, quando começa ali a aumentar a glicose, é silencioso, né? Então, a gente acha que foi do nada, mas na verdade, as doenças, elas têm, né, um tempo, as coisas vão se somando, né? E ainda mais chega nessa fase em que, de repente, a gente tinha, né, a nossa proteção e a gente perde, então as mulheres ficam muito suscetíveis, né? É verdade. E é muito, infelizmente, a mentalidade ainda. Vou falar do brasileiro, porque eu desconheço, né, fora do Brasil. Essa mentalidade, o brasileiro tem essa mentalidade assim: tem alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Eu só não durmo bem, vivo muito estressado, só não me alimento, não faço nenhum exercício. Eu tenho um pouco de palpitação também, eu tenho meu colesterol que está alto e eu também tenho um pouco de pressão alta. E a minha tireoide também, que é... Quando a pessoa não tem nada, mas no final se começa a notar, tem tudo. Né? Até eu sempre brinco, uma brincadeira verdadeira, mas eu sempre falo que eu acredito que toda mulher menopausada tem sintomas. Mesmo que a gente trate algumas vezes assim, é uma mulher assintomática. Não. Toda mulher tem sintomas. Se a gente realmente for olhar criticamente, ela vai apresentar algum sintoma, né? Nessa fase. E muitas vezes nem os médicos reconhecem que é um sintoma da menopausa. Então, esses dias no consultório, veio uma paciente, agora eu começo a pensar em várias, né? Mas primeiro que você comentou que elas não sabem, né, quando estão na menopausa. Então, a menopausa, ela é muito associada... O primeiro sintoma que vem na nossa cabeça é qual? O fogacho. Mas não é toda mulher que vai ter o fogacho, né? E normalmente ele não é o primeiro sintoma, vem muita coisa antes, né? Então, a mulher geralmente acha que se ela não tem fogacho, que esse é o sintoma, ela não está. Mas daí quando você vai tendo essa conversa, entendendo, né? Aí, como que tá o teu sono? Doutora, toda noite, de madrugada, eu acordo, às 3, 4 horas da manhã. Como que tá o humor? Eu tô irritada. Não pode, né? Nada pode sair que eu já tô. Daí já começa a brigar com o marido, né? Já começa a ficar mais estressada no trabalho, não é?
Então, não é só o fogacho, tem muitas outras coisas. E é muito interessante porque eu recebo muitas mulheres no meu consultório que falam isso, assim, eu fui no médico então para avaliar esses sintomas e ele quis me dar um antidepressivo, Sim. né? E às vezes elas mesmas ficam, não, peraí, calma, acho que não é bem isso. Então elas Sim. mesmas entendem que talvez tenha outra coisa por trás, Sim, né? sim. E aí a gente precisa tratar. E é o que mais me encanta na medicina, é a gente ir atrás dos porquês, ir atrás da raiz do problema, né? Então, se a gente está falando que o motivo de tudo isso é a queda do estrogênio, Sim. por que a gente está tratando essas mulheres com antidepressivo, né? Com remédio para pressão, né? Com remédios ali para osteoporose, né? E um ponto importante é, quanto antes a gente começar, melhor. A gente sabe que tem uma janela terapêutica, né? Então, assim, menopausa, né? Teoricamente é uma data, é um dia, não é? É o dia da sua última menstruação. E a gente faz esse diagnóstico olhando sempre para trás, né? Então, já está na pós. Já está na pós, exatamente. Só que a gente sabe que os sintomas começam de 7 a 10 anos antes, né? Então, olha só, né? E quanto antes, se a gente pega nessa janela, a gente sabe que a terapia tem mais benefícios para essas mulheres, sabe? Com certeza. Né? Então, essa é a importância da gente, primeiro, saber que está nesse período e realmente procurar um profissional que vai te ajudar, né, a te direcionar e saber, né, qual é o melhor tratamento para você. Exatamente. Isso é muito individualizado. Com certeza. Até porque, né, você comentou da questão do antidepressivo. Claro, em alguns casos é necessário entrar com o antidepressivo. Sim, né? exato. Mas dizer que assim, 80% das mulheres depressivas menopausadas é em decorrência da menopausa e uma terapia de reposição e até alguma suplementação associada pode ajudar muito na questão, nessa questão mental, né? Até porque, claro, de novo, né? Por isso que a gente trata preventivo, porque à medida que o tempo passa, os sintomas e os problemas vão se agravando. Exato. Né? Então, claro, eventualmente precisa entrar com uma terapia, né? Com uma medicação, entra e depois vai avaliando. E como você falou, ter esse médico que por trás que vai te ajudar, que vai te acompanhar, que vai avaliar os teus exames. De repente, você não está na menopausa ainda, mas isso não impede que você tenha sintomas. Muitas vezes a mulher está menstruando, às vezes até regularmente, mas já está começando a sentir uma coisa ou outra, mudando, né? Então, esse cuidado prévio, esse olhar, esse acompanhamento a longo prazo, né, que vai fazer, ela muda tudo, muda todo o cenário, né? Faz toda a diferença. Isso é interessante que você falou, porque o diagnóstico do climatério não existe um exame. Exatamente. Porque a oscilação dos hormônios, um dia vai estar alto, outro dia vai estar baixo, então é clínico. São pelos sintomas que a gente faz esse diagnóstico. E infelizmente ainda existem profissionais que leem o exame e falam assim, não, mas você não tem nada. E a mulher não está dormindo nada, está super cansada, está com né, a memória, com a névoa mental, tudo. O exame está normal, tá, gente? Mas e a clínica dessa mulher? Né? E a sintomatologia que ela está apresentando? Isso daí a gente precisa tratar. Até porque diminui infinitamente a qualidade de vida, né, dessa mulher. Então. Sim, isso é muito comum, né? Assim, as mulheres, elas, vou fazer um check-up, né? Muitas vezes, aí, quando você pensa, ou vai no ginecologista ou vai no cardio, né? O ginecologista geralmente pede aqueles exames que são rastreios, né? De mama, fazem todo, né? Aquela sequência lá de exames para fazer um rastreio de câncer. E eu sempre falo, né, para minhas pacientes, o exame de rastreamento não é prevenção. Ali é diagnóstico precoce, né? Prevenção
É a gente cuidar de todos os fatores de risco. E daí a gente fala de estilo de vida, né? Mas indo para o outro lado, muitos vão no cardiologista e, claro, essa mulher às vezes vai fazer os exames normais e às vezes realmente não tem alterações naquele momento, né? Mas o cardio, ele não é treinado para ver essa questão da menopausa, né? E assim, a gente sabe hoje que a principal causa de morte é cardiovascular, né? Se você for ver nas mulheres, ainda mais acima dos 50 anos, 1 em cada 3 mulheres vão morrer por uma doença cardiovascular. Se a gente for comparar com o câncer de mama, por exemplo, que é o maior medo das mulheres, é 1 em cada 30. Então, o risco da doença cardiovascular é quase 10 vezes maior. E por que a gente não está falando nisso, né? Por que a gente está com medo de fazer uma terapia de reposição, câncer de mama, quando na verdade a gente já sabe que uma terapia de reposição hormonal bem orientada, né, bem acompanhada e quando bem indicada, é segura, né? Segura. Então, se o cardiologista também começar a ter essa visão, esse check-up pode mudar a vida dessas mulheres, entende? Com certeza. E a gente sabe que esse medo do hormônio veio muito por um estudo, né, lá de trás, de 2002, né, e que depois foi ver a metodologia e viu que não foi o hormônio certo, não foi na janela que a gente comentou, não foi para a mulher certa, né? Mas agora, em 2022, eles retomaram esse estudo e foram ver aquelas mulheres, então vamos ver aquelas que realmente tinham indicação, que são essas que a gente está falando do climatério, né, que estão na janela de oportunidades. Sim, elas tiveram 50% menos eventos cardiovasculares do que as mulheres que não fizeram a terapia. Então, esse é o ponto, sabe? Quanto antes a gente, primeiro, identificar que está nessa fase e depois fazer o tratamento correto, né? A gente vai prevenir muitas doenças, muitas mortes. Nossa, muito legal. Né? Excelente, doutora, excelente. E conta pra gente um pouquinho sobre a questão sintomatológica. Certo. Né? Então, como que essa mulher pode identificar alguma mudança nela, digamos que uma mulher que não faça acompanhamento, né? Porque, claro, uma mulher que tem acompanhamento, ela já tem um médico que sabe disso e que vai buscar, né, prevenir e orientá-la. Mas uma mulher que não faz acompanhamento, como que ela pode identificar no próprio corpo? Quais são os sintomas principais? O que ela precisa ficar atenta para um evento cardiovascular? Eu falo que assim, ó, o coração da mulher, ele é diferente do homem. Ele sente diferente. Então, a gente está acostumado com aquela cena do infarto, né? De pôr a mão no peito, né? E sentir aquele aperto, aquela dor. Isso realmente é o sintoma do infarto no homem. Na mulher, nós somos mais sensíveis. Os sintomas, eles vêm de uma forma mais sensível, mais leve e às vezes acabam se confundindo. Então, na mulher é muito comum, às vezes ela sentir uma dor, mas às vezes não é aquela dor típica. Às vezes ela acha que é do estômago ou é da barriga, né? Porque toda mulher também tem um pouquinho de constipação e gases, então ela acha que uma azia. Então, isso pode confundir. Essa dor, ela pode irradiar às vezes para a mandíbula, ao invés de irradiar pro braço, como a gente sabe. Isso, né? Eu não tô com dor no braço, então tá tudo bem. Outro sintoma que a gente vê na mulher, e olha só como pode confundir muito, é cansaço extremo. Então essa mulher acha que é porque ela está sobrecarregada, que ela está tão cansada, né? Muitas delas realmente não conseguem fazer uma atividade física, daí começam a, né, ter falta de ar. Então, pense só, nessa mulher que a gente conversou lá no começo, né? Que tem que cuidar de todo mundo, trabalhar. O problema é que elas não olham, às vezes, para si. E vão deixando esses sintomas de lado, né? Então, assim, a dica que eu dou para as mulheres é escutem o seu corpo. O nosso corpo, ele tá falando com a gente o tempo todo e às vezes a gente não tá
escutando, não tá ouvindo, sabe? Não, perfeito. Essa questão da dor no braço, né? A gente ouve muito. Até teve um episódio de um amigo nosso que perdeu a mãe por infarto e ela teve muitos sintomas. Ela foi ao hospital e ela foi enviada para casa com um diagnóstico de ansiedade. Eu ia falar sobre isso, sabe? Então, Agora por que você. Então, por favor. Que eu lembrei disso também, que a ansiedade também pode ser muito confundida, né? Porque também os sintomas são muito parecidos. Uma dormência, uma palpitação, taquicardia, uma falta de ar, são os mesmos sintomas. E claro que assim, se a mulher realmente está mais ansiosa, as emoções, né, o nosso coração, ele não é só um músculo ali. Ele sente as nossas emoções, né? E ele responde ao que a gente sente. Então, também a ansiedade pode ainda piorar esses sintomas, né? Trazendo mais taquicardia, mais palpitação. E isso é muito comum. Muitas vezes a própria mulher não vê que isso é um problema e que realmente pode ser algo mais sério. Sim, sim. E até o médico ali é muito mais comum eles liberarem as mulheres sem às vezes nem fazer um exame, um ecocardiograma do que os homens. Eu até vi um estudo sobre isso, sabe? Que fala que a proporção de mulheres que são liberadas, né, sem um exame e confundido com ansiedade é muito grande, né? Então é um alerta não só para as mulheres saberem os sintomas e às vezes se preocuparem e pedirem, não, eu quero fazer um eletro, pelo menos, né? E para os médicos que estão também nas emergências, né? Sim. Sempre pensar, a gente tem que olhar a mulher de uma forma diferente, sabe? Com um cuidado maior. E tem muito, porque exatamente, e daí tudo volta lá naquele início, né? Porque a mulher, normalmente, né? A mulher tem um risco menor do que o homem, né? Ao longo da sua vida, até os 40. Até lá. Até os 40. Então, tem essa visão de, não, a mulher não, vamos, né, pode liberar ou não. Às vezes nem avalia o sintoma de forma mais criteriosa. Sim, né? Exato. Independente da mulher, às vezes, estar com o sintoma, né? Mas, não tá doendo o braço. E a mulher é óbvio, né, gente? Uma mulher leiga. Sim. Você é leiga, você chega... Muitas vezes nem vão no hospital, né? Exatamente. Né? Então, acredita... Não, tá tudo bem, é só uma ansiedade aqui, só uma dorzinha, tá tudo bem. Se automedica, né? Exatamente. Vai dormir e às vezes, né, acaba Exatamente. tendo uma evolução acaba passando, infelizmente, e a gente acaba perdendo muitas mulheres por conta disso, né? Exatamente. Então, na vida fértil, a mulher tem essa proteção. Mas depois, né, pós-menopausa e ainda sem a reposição dos hormônios, o risco é até maior que dos homens, né? A gente sabe que as mulheres têm maior risco de ter insuficiência cardíaca, de ter arritmias, né? Quando tem algum evento, é mais fatal. Então, elas estão em muito mais risco. E, doutora, se a gente for pensar assim de forma preventiva, então como que essa mulher pode se cuidar? O que ela pode fazer para começar a pensar nisso já nesse primeiro momento, né? Antes que chegue lá no problema, né? Assim, quero me cuidar, o que eu faço? Agora vamos entrar dentro da sua seara, que é o estilo de vida. Vamos lá. Então tem muito o que a gente pode fazer, sabe? Na medicina do estilo de vida, a gente segue alguns pilares, né? E isso é sempre importante a gente avaliar todos eles, né, na saúde de todos e principalmente das mulheres, né? Então, o primeiro pilar é a nutrição, né? Então, pensando nos alimentos, eu acho que hoje um dos grandes vilões mesmo são os ultraprocessados, né? Então, eu sempre falo para elas aquela máxima, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Quanto mais próximo do natural, melhor. Eu falo para elas, vai no mercado, tá na dúvida, olha para aquele produto e fala, isso aqui tá
parecido com o que é o produto natural ou será que passou por muitos processos da indústria, né? Sim. A alimentação é uma das principais questões, né? Sim. Cuidar com o excesso de sal, né? Que nos ultraprocessados tem muito sal. Sempre, né? Cuidar com os excessos de açúcar, né? Hum. E eu falo assim, às vezes a mulher chega no consultório e fala, ah, não, eu como só um docinho, mas às vezes o risco está nas bebidas. Ah, sim. Quantas mulheres não estão tomando, às vezes, a tal da caloria líquida, né? a caloria líquida? Que se fosse para ela ingerir, ela não iria ingerir. Uhum. Mas às vezes, eu atendi esses dias no consultório uma mulher que estava tomando 1 litro de Coca-Cola todos os dias. Jesus. Então, pense a carga, né, de açúcares que tem ali. Eu até mostrei para ela uma imagem, porque muitas vezes a gente não vê. Não tem noção. E ela viu a proporção de açúcar que tem num refrigerante desses, né? Então, diminuir o sal, cuidar do açúcar. A outra questão são as gorduras saturadas, né? Essas gorduras que vão mexer no colesterol, né? No colesterol ruim, colesterol bom. Então, o brasileiro, ele ama um churrasco, né? A gente sabe. A gente tem, assim, na nossa rotina de comer carne todos os dias, né? Eu lembro até na minha própria casa. Se não tinha carne, parecia que não tinha a comida ali, né? Cadê o almoço? Cadê a carne? Né? A mistura. Tem que ter. E hoje a gente já sabe que esse excesso de carne é muito prejudicial, né? Esse excesso da gordura saturada, que geralmente está nos produtos animais, vai fazer muito mal. São inflamatórios e é ela que vai lá nas nossas artérias e gerar os eventos, tá? Então, quanto à alimentação, é isso. É comida de verdade, né? Evitar os ultraprocessados e sempre comer menos do que você deseja. Então, sempre ficar com um pouquinho de fome. Esse é até o segredo da longevidade. Ai, né? Super dica. Super dica, gente. Doutora, deixa eu vou te interromper rapidamente sim, aqui claro. nesse tema, porque foi uma coisa que eu conversei com a minha mãe, com a minha família, nesse final de semana. Minha mãe, só para eu contextualizar, né? A minha mãe e as minhas tias já estão menopausadas. A minha mãe fez 60 anos agora, nesse final de semana. Ela teve um câncer de mama, então menopausou muito cedo, aos 37. Sim. E todas elas, nesse momento, com o colesterol alto. E elas têm uma alimentação saudável, assim. Elas preparam a comida delas todos os dias, comem salada, né? Comem bastante legume e tudo mais. Mas estão com esse colesterol alterado. Tá. E eu tava explicando para elas, porque daí, assim, a soma é uma conta perigosa, que é o colesterol alto e a perda óssea, osteopenia. Ah, sim. Então, só para fazer esse adendo, porque ela, quando a gente, vou falar para você agora que está nos ouvindo, e a doutora vai complementar aqui, né, doutora? Sim. Quando a gente tem a doutora acabou de falar que essa é a gordura que gruda ali nas nossas artérias. Quando a gente começa a ter uma perda óssea, que decorrente dessa fase, a gente vai perdendo cálcio. E esse cálcio começa a ficar circulante no nosso sangue. E daí o que acontece? Esse cálcio vai encontrando essa gordura que está depositada ali e vai endurecendo essa gordura. Bem aonde? Lá na nossa artéria, né? Exato. Então, e essa conta é uma conta muito perigosa, né? Porque a gente tem ali um aumento dessa gordura que já é perigosa e em conjunto com um aumento do cálcio circulante que vai ajudar nessa aterosclerose ali. Sim, é interessante você falar isso até para fazer um alerta para a mulherada para evitar a automedicação. Porque é muito comum as pessoas pensarem na osteoporose e aí começam a tomar ali o cálcio, a vitamina D, mas às vezes a dieta dela já é rica em cálcio, ela já está consumindo o que ela precisa. Então a gente não precisa dar mais, porque se a gente sobrecarrega de cálcio, também vai ser um problema. E aproveitando, né, então que você falou da osteoporose, a gente já pode falar do nosso segundo pilar, né, que é o movimento, atividade física, né? Então assim, ó, para o coração e para a gente perder essa gordura abdominal, o melhor exercício que tem é o mais simples, é a caminhada, né? Então muitas pessoas que estão sedentárias, né? Eu falo,
põe um tênis, vai caminhar. E ainda tem ali o contato com a natureza, né? Então, esse é o melhor remédio. Melhora a circulação, o óxido nítrico, melhora a pressão, diminui às vezes peso, melhora a resistência insulínica. Realmente, não tem um remédio, eu sempre falo isso, não tem um remédio que faz tudo que uma boa caminhada vai fazer por você, tá? Neurotransmissores, sim, né? Deixa você feliz, com certeza, com certeza. Mas, pensando então na parte de ossos e músculos, aí que entra a questão do exercício resistido, né? Então, Andy, e até para as mulheres, assim, isso é muito importante, né? É muito comum no meu consultório as mulheres chegarem e elas só pensam em emagrecer. O objetivo é estar magra, fina, mas quando a gente vai avaliar a composição corporal, elas estão sem músculo e ossos fracos. Então, por muitos anos, as mulheres sofreram essa lavagem cerebral que exercício é aeróbico. É verdade. Não é? E assim, para o coração, ótimo, é isso mesmo. Mas o ideal é a gente mesclar um pouquinho de todas as formas de atividade física que a gente tem. Então eu falo, faz a caminhada umas 2 vezes por semana, ótimo. Mas a gente precisa fazer um exercício resistido, né? Então, claro, a musculação seria o mais prático, né? Mais objetivo ali, né? É carregar peso. Por que que isso é importante? Eu sempre falo assim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Mas ao mesmo tempo, ele não sabe o que que ele tem que fazer, a gente que dá o sinal. Por exemplo, então, se a gente ficar só sentada, deitada, o nosso corpo vai entender que a gente não precisa de ossos fortes. Entende? A partir do momento que a gente começa a carregar sacola, né? A fazer exercício, carregar peso, ele fala, opa, ela precisa carregar peso. Se eu não fortalecer, eu não vou aguentar. Então, essa sinalização que a gente tem que dar para o nosso corpo, e só sempre estimulando um pouquinho a mais, é que a gente vai fazer essa sinalização, entende? Então, é o que eu falo, não adianta só fazer uma fisioterapia. Você tem que dar um incentivo a mais para ele fortalecer mais. Então, fortalecendo o músculo, aumentando o músculo, a gente consegue... O músculo e o osso são assim, né? É carne e osso que a gente fala, não é? Exatamente isso. Aumentando a carne, o músculo sinaliza para o osso, você tem que fortalecer. Entende? Perfeito. Nossa, gente, isso é importantíssimo. Ficou muito fácil de entender. Muito didático. E assim, um dos grandes perigos, falando em longevidade, e que a maioria das minhas pacientes tem medo, é a fratura de fêmur. Né? E tem que ter medo mesmo. Elas só têm medo porque elas têm uma boa médica que orienta. Exato. Né? Porque realmente é perigoso. Né? Sim, dados da OMS falam que 1 em 3 mulheres vão ter alguma fratura por osteoporose no corpo. E 25% dessas vão ser nos quadris. E a gente sabe que dentro de 1 ano, 1 em 4 mulheres vão morrer dentro de 1 ano após a fratura de fêmur. Né? Então, isso a gente precisa, assim, alertar as mulheres que é importante. É importante, né? Não é só você estar fininha, mas você tem que ser forte. Exato. Eu falo sempre para minhas pacientes, tudo bem, quer ser magra, mas você tem que ser magra forte, exatamente. Né? E daí, unindo o útil ao agradável, quanto mais músculo a gente tem, maior é o nosso metabolismo, mais rápido ele é, mais acelerado ele é, mais gordura a gente queima. Exatamente. Né? Hoje a gente já vê o músculo com outros olhos, a gente já vê um músculo como um órgão endócrino, né? O nosso músculo, ele ajuda a regular a resistência à insulina, né? Essa resistência à insulina que vai gerar diabetes, né? Sim. E que vai gerar as doenças cardiovasculares. Então, é importantíssimo. Perfeito. Muito legal. Continuemos aos pilares, alimentação. Falamos de exercício, a outra questão é o sono.
O sono é muito importante. E também foi muito negligenciado, né? Sim. Ainda mais a mulher, multitarefa, né? Dormir pra quê? Dormir é tempo perdido, E a tal né? daquela história do, faça enquanto eles dormem, mude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Gente, não. Sim, Durma enquanto... são mitos, assim, que a gente vai internalizando, né? Tem mulheres que às vezes se sentem até mal de dormir. Sim, é verdade. Não é? Então, assim, o sono é importantíssimo, né? Uma das questões que, falando em doença cardiovascular, é importante é a questão da apneia. Verdade. Muitas pessoas têm apneia e a apneia, eu explico, é você ficar, às vezes, minutos sem respirar. Então pense, o teu coração, o teu cérebro, minutos sem receber o oxigênio. Isso, a longo prazo, todo dia você tendo essas paradas enquanto dorme, aumenta muito o risco cardiovascular e o risco de morte súbita, né? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, ó, se o seu marido fala que você ronca, vai atrás, né? Hoje a gente tem exames para a gente avaliar como que tá esse grau de apneia, tá? E eu vou te contar que, assim, ó, dando o meu testemunho, eu descobri uma apneia do sono porque eu comecei a me sentir muito cansada. Sim. Eu não roncava. Ah, eu não roncava, menina. sim. Então, assim, não roncava, aparentemente dormia bem. Sim. E um cansaço excessivo, e a memória ruim, e o cansaço excessivo, e a memória ruim, e nada. Fui fazer uma polissonografia, que é o exame que monitora o sono, e descobri essa apneia do sono. Então, descobri que eu não estava dormindo. Eu tinha micro despertares. Eu tive, acho que, assim, uma coisa absurda. Era tipo questão de 50 micro despertares por minuto. Era absurdo, sabe? Então, eu praticamente não dormia. Né? Aí como é que vai ter memória, né? Como é que vai ter disposição? Atrapalha tudo, Exatamente. sabe? Então, assim, eu falo, o sono é a hora que o nosso corpo, digamos assim, um salão, um restaurante, fecha as portas, levanta as cadeiras, passa o pano, é a hora que o nosso corpo tem de fazer a limpeza, sabe? Então, isso é super importante. E assim, o sono, ele vai afetar todos os outros pilares. É verdade. Então, muitas vezes, quando essa mulher vem e fala, meu Deus, doutora, né? Tá, o que eu faço primeiro? Muitas vezes a gente começa pelo sono, porque vai impactar na sua escolha alimentar no outro dia. Então, se você não dorme bem no outro dia, o teu corpo quer energia rápida. Então, você vai escolher aqueles alimentos que são mais calóricos, né? Se você não dorme bem no outro dia, você não tem disposição para ir na academia, né? Se você não dorme bem, você não vai assimilar as informações do dia. Você vai estar cansado, vai ter problema de memória, né? Vai ficar mais irritada, né? Então, eu acho assim o sono um dos pilares assim importantíssimos, sabe? Concordo muito. E por isso que a gente tem o sleep. Aproveitando. É verdade, né? Então exatamente porque nós percebemos que primeiro a mulher climatérica, ela fica com o sono afetado, né? Então a gente tem esse problema e muitas mulheres que falam assim: mas eu durmo bem, eu acordo uma vez durante a noite, mas eu durmo super bem. Mas isso não é dormir bem, né? Então precisa tomar muito cuidado com essa questão do sono, porque exatamente como a doutora falou, afeta todos os aspectos da nossa vida, né? Então, assim, a energia, a disposição, a memória, o humor, né? Tudo, não tem como a alimentação, a disposição para você fazer um exercício físico, tudo. né? Até como o teu corpo, por mais que você faça o exercício, como o teu corpo vai reagir àquele exercício. Sim, né? Então, a gente precisa do descanso para fazer a recuperação muscular, né? Exatamente. Então, tudo o sono é ali, é a base, né? Então, a gente sempre fala, é melhorar a base, porque não adianta você pensar aqui no emagrecer, por exemplo, e a gente tá com uma base toda bagunçada, estruturada, né? Sim. É muito comum no consultório, hoje as minhas pacientes são muito informadas, elas são muito antenadas, sabem tudo o que está acontecendo. Então, elas vão tomando as suplementações, muitas já fazem a terapia hormonal,
Mas às vezes elas chegam no consultório ainda dizendo, doutora, eu não tô bem. E aí que a gente fala, opa, então vamos ver a tua rotina. E eu faço essa análise dos pilares com ela, e daí a gente ajustando um passinho de cada vez. Sim. Não é fazer tudo. Sim. A gente escolhe um pilar, uma mudança por uma semana, e uma coisa, né, de pouquinho em pouquinho, aí ela vai recuperando o bem-estar. Isso é essencial. Muito legal. Bom, vamos lá. Alimentação, atividade física, sono. Outra questão muito importante é os tóxicos que a gente fala. Diminuir os vícios, né? Então a gente sabe, ainda falando de doença cardiovascular, cigarro e álcool, né? Então, todo mundo sabe que, né, fumar aumenta o risco. Sim. Isso é inegável. Só que o que eu falo? Muitas pacientes são tabagistas. Mas assim, ó, nunca é tarde para parar de fumar. Nunca é tarde, sabe? A gente sabe que depois de 5 anos que você para, o nosso corpo tem a capacidade de se auto-regenerar. Então, depois de 5 anos, você já volta a ter o corpo de alguém que não fumou, entendeu? Então, nunca é tarde para parar, tá? E também não adquirir novos vícios, né? De preferência. Né? E também o álcool, sabe? Antes, as mulheres não bebiam tanto, né? Hoje, a gente já vê que o consumo de álcool nas mulheres aumentou demais. E o álcool, eu sempre falo assim, a gente tem que pensar no álcool como algo tóxico para o nosso corpo. O álcool o nosso corpo não foi feito para metabolizar o álcool. O nosso fígado sofre. Por isso que a gente sente, né, mal-estar, enxaqueca, dor de cabeça, porque aquilo está intoxicando o seu corpo, né? Extremamente tóxico para o cérebro, aumentando o risco de demência lá na frente, sabe? E para o coração também, né? Então, muito se falou de tomar uma tacinha de vinho todo dia, né? Mas assim, eu fui atrás, eu falei, eu quero ver como que foi feito esses estudos, né? Então, primeiro, que é o vinho que foi feito lá na Europa, com o solo da Europa, um vinho totalmente não industrializado, pesado com os pés, exatamente, mas é isso mesmo. Produzido pelas famílias, né? O tanto de polifenóis, assim, que são os antioxidantes altíssimos, é muito diferente do que a gente pegar um vinho produzido em escala, sabe? E lá, né, quando a gente vai estudar as Blue Zones, os idosos que são muito longevos, o que eles fazem? Eles têm o momento do happy hour. Exato. Então, eles reúnem todos os amigos numa mesa, né? E tomam o vinho, mas uma tacinha, um cálicezinho e junto daquela companhia. Então, eu sempre pergunto, né, para as mulheres, como que você consome? Quanto e como você consome? É diferente de você tomar um vinho, né, para uma comemoração, né, com amigas, isso é uma coisa. Eu não vou tirar isso de você, entendeu? Mas a outra coisa é você tomar uma taça ou uma garrafa de vinho todos os dias, porque você está estressada, para te ajudar a dormir, para ajudar você a lidar com o estilo de vida moderno que adoece hoje, sabe? Então, isso é super importante. Então, eu não recomendo álcool para saúde cardiovascular, tá bom? Eu também. Não existe. Corre aqui. Não existe. Porque os pacientes adoram jogar essa carta desses estudos aí. Não, não é bem assim. Não existe. E o que eu falo? Cada um é cada um. Sim. Né? Você é única, né? Você não pode se comparar aos outros. Principalmente mulheres não podem se comparar com os homens. Com certeza. Né? E você começa a pensar na sua saúde de uma forma melhor, a cuidar tanto do seu corpo, que você olha aquilo, você fala, não vou fazer isso comigo. Sim. Não vou, né, fazer com que o meu corpo, com que o meu corpo se intoxique, fazer esse mal para mim, sabe? Então você começa a ver as coisas com outros olhos. Né? Perfeito. Eu sempre falo que
todo o cuidado, antes da mulher começar a se cuidar, ela precisa começar a se amar. Ah, sim. Porque é esse amor que vai fazer com que ela queira cuidar dela, queira fazer um exercício físico, Isso, queira perfeito. se alimentar melhor. Por quê? Porque isso que eu vou colocar pra dentro, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, gente, o teu corpo é a sua morada para o resto da sua vida. Sim, sim, né? sim, Então, assim, é a tua. Não tem como você. Não é como mudar de casa. Ah, eu moro aqui, agora não quero mais, vou pra lá porque é melhor. Não. O teu corpo aqui, isso aqui, é meu até o fim da minha vida. Fim da vida. Como que eu quero que ele seja? Né? Como que eu quero? Eu quero que ele só seja apresentável, bonito por fora, ou eu quero que realmente ele seja saudável, que ele me dê uma autonomia? Eu quero chegar aos 80 anos e conseguir subir uma escada e ter minha autonomia e ir para onde eu quiser, ir no mercado e voltar carregando as minhas sacolas sem problema. Né? Então, como que eu quero que isso seja lá na frente? Esse tem que ser o nosso objetivo principal. Sim. Né? E tudo na vida são escolhas. Né? Então, eu vou mudar, não é fácil, nunca é. Né? E isso para todos os aspectos. Mudar de carreira não é fácil, mudar de casa não é fácil, mudar enfim, de marido não é fácil. Então, as mudanças assustam, né? Exatamente, mudar minha alimentação é difícil, parar de fumar é difícil, mas tudo é uma escolha. E é uma escolha que você faz por você. Se eu escolho hoje fumar, eu vou sofrer as consequências da minha escolha. Se eu escolho hoje parar de fumar, eu vou sofrer as consequências da minha escolha. Né? E essas consequências são de acordo com aquilo que eu escolho, né? Então, a gente colhe o que a gente plantou, né? Exatamente. Então, é muito importante que a gente olhe as coisas como escolha. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar um vinho. E se fosse por vontade, por gosto, eu tomaria vinho todos os dias. Mas eu sei que se eu tomar vinho, eu treino muito cedo. Se eu tomar vinho hoje, amanhã eu vou estar mais cansada, eu não vou conseguir render bem no treino, a minha memória já não vai estar boa, já vou querer dormir até mais tarde. Né? Então, impacta todo o dia seguinte. E eu sei o impacto que isso causa. Então, o que eu faço? Como eu gosto de tomar uma tacinha de vinho, eu deixo pro sábado. Eu sei que no domingo eu vou poder dormir um pouquinho melhor, mais. Então, eu faço essa escolha. Eu, como uma mulher climatérica, por exemplo, não é o meu caso, mas sim, para quem está nos ouvindo, né? Eu, como uma mulher climatérica, posso escolher beber menos, né? Agora eu vou, ao invés de tomar tanto, por exemplo, de sentar e tomar 2 garrafas ou tomar uma garrafa inteira, eu vou tomar apenas uma taça. Por quê? Eu vou estar saciando aquilo que eu tenho, que é uma vontade de tomar um vinho, e ao mesmo tempo eu não vou estar intoxicando o meu corpo a ponto de ter uma enxaqueca, né, doutora, como você falou, uma enxaqueca ou um problema de fígado e ficar me sentindo mal. Até porque, né, a gente não fala muito dessa relação, mas existe a relação da metabolização do hormônio, né, da terapia de reposição hormonal, né, e o conflito que isso tem com o álcool também, né? Claro, sim, com certeza. Nossa, a tua fala trouxe tantas coisas aqui que eu acho muito importante a gente falar, né? Então, assim, né, doutora, o que eu tenho que tomar para viver melhor, para dormir, para passar bem o climatério? Tem que tomar decisões. Exato. São escolhas. Você tem que aprender a tomar a decisão. E é isso que eu gosto de fazer na minha prática, sabe, Andy? Alguns pacientes falam assim, ai, doutora, mas você é muito boazinha, você não fala. Eu falo assim, meus pacientes, eles aprendem a ter autorresponsabilidade e a tomar as decisões por si. Perfeito. Então, eu dou todas as informações, tudo que eu estudo, tudo que tem de mais moderno, mas é você que toma as decisões. Não tem como você passar a responsabilidade da sua saúde para o teu médico ou para um remédio. A responsabilidade é sua, né? Mas o legal é que a gente tá juntas. Eu sempre falo, sabe? Não é fácil, não é fácil. Então é como você falou, mudanças assustam. Mudanças repelem, afastam. Muitas pessoas não querem passar comigo porque não estão preparadas para mudar. Mas é o que eu falo para elas. Calma,
respira Uhum. e vamos um passo de cada vez. Vamos escolher um pilar, vamos escolher uma mudança e com isso você vai recuperando o seu bem-estar. Até porque ela vai fazer uma mudança, vai perceber o benefício Daquilo, e é uma coisa que vai dar mais olha, energia para que ela vá seguindo as sim. próximas mudanças. Você sabe que eu lembrei de uma paciente que eu atendi essa semana? A gente começou, sabe com qual mudança? Tomar água. A base de tudo. A base de tudo. E até eu postei esses dias, às vezes eu me sinto uma impostora. Que eu falo, gente, a minha prescrição tá lá. Tomar água. E a gente coloca os horários e Legal. todas as etapas de acordo com a sua rotina. Só que o tomar água fez com que ela começasse a se alimentar melhor, fez com que ela começasse a se exercitar. E agora ela voltou essa semana porque ela quer parar de fumar. Ai, que legal. Entendeu? Olha a alegria estampada no rosto da médica. Sim, eu fico muito feliz, porque assim, a gente sabe o quanto que impacta, sabe, Sim. na vida delas. É um impacto assim avassalador. E não existe um remédio, sabe? E é uma coisa que ela faz por ela mesma. Sim. E essa sensação de autoeficácia, de que eu consigo, é demais. Ai, que legal, que lindo. Até quase me emocionei aqui. Dá pra ver no rosto a alegria Sim. dessa evolução, de ver essa evolução, né? E de participar, mais do que ver, né? Participar ativamente. E olha só que legal. Vou até falar uma coisa para ajudar você a chorar. Brincadeira. Pra acabar com você. Olha só, né, a doutora Camila, lá da faculdade, né, que se preocupava com o estilo de vida, que era isso que queria impactar na vida. Olha a realização, a ponta sendo exatamente aquilo que você queria. Exatamente, E eu vejo assim, muitos médicos às vezes estão se sentindo frustrados com a profissão. Porque se a gente cuida só de doença, a gente sempre vai perder. Sim. Se a gente olha para a saúde, a gente sempre ganha. Sempre tem alguma coisa para fazer a mais, né, para essa pessoa se sentir melhor. Ai, que legal, que lindo. Até eu Ai, muito legal. Infelizmente. Ai, vamos ter que... Acredita? Não, gente, não, é muita coisa, né? Hora, bem fácil. A gente ainda faltou 2 pilares, mas que a gente já falou então. no meio, né? Que é o controle das emoções, né? Então, é muito importante as mulheres aprenderem a colocar na sua rotina um momento para si, para o autocuidado, para parar um pouco, né, essa correria do dia a dia, respirar, fazer alguma atividade que ela gosta, né? Então, uma yoga, uma respiração, uma meditação, né? Isso parece algo muito distante, mas eu sempre falo assim, ó, começa com 2 minutos. Concordo, super. Respirar 2 minutos, para um pouquinho, né? E assim a gente vai controlando. Claro que se o estresse estiver demais, sobrecarga, sempre, às vezes, conversar, né, com um profissional, um psicólogo, um médico que vai realmente te escutar e te acolher, né? Então, o controle do estresse é importantíssimo. E a outra questão que a gente também já foi conversando ao longo disso são relacionamentos, né? Então, bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, né? Sim. Amizades que fazem com que você seja mais saudável. Com certeza. Então, a gente sabe que a gente é a soma das pessoas que a gente tem mais perto, né? Então, às vezes, dá uma olhada para quem está perto de você, né? São pessoas que te inspiram a ser melhor, a se cuidar, ou são só aquelas pessoas que te chamam para beber, né? A gente precisa ir avaliando isso, né? Bons relacionamentos é o que traz mais felicidade no fim da vida, né? Tem um estudo bem famoso que fala isso. Muito legal. E é isso, né? Pessoas que te empurrem para frente e não te segurem. Sim, né? Se a pessoa olha para você e fala que você é fraca, que você não vai conseguir, que você tá feia, que você tá gorda, que você tá louca. Exato. Né? Da onde que você vai tirar a energia que você tá precisando para conseguir realmente ter força e fazer essas pequenas mudanças, né? Exato, então, exatamente. Nossa, perfeito, doutora. Muito legal, muito legal. Passou rápido. Nossa, voou. E pra gente encerrar então com chave de ouro, eu queria que você deixasse então um último recadinho, né, para quem está nos assistindo, para as mulheres e inclusive para os homens, né, da nossa audiência, para
compilar tudo que você trouxe para dar essa energia que tá faltando muitas vezes, né? Então, seu último recadinho, por favor, pode falar para sua câmera. Para essa câmera. Então, eu queria falar, né, com você, com a mulher que está aí atrás, né, escutando a gente, né, que primeiro de tudo, você olhe para si, né, olhe com mais compaixão para você, né, tenha esse olhar de escutar os sinais do seu corpo, né, não é normal você viver cansada, você não dormir bem, você não se sentir bem, não se sentir bem no próprio corpo, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter esse olhar para si com mais compaixão e começar a cuidar da nossa saúde, né? Depois disso, veja o tanto de opções que a gente falou aqui que a gente pode realmente prevenir, né? Dá uma olhada na sua rotina e vê desses pilares o que você acha que está pior e qual deles você sente mais confiante em começar a mudar. E começa com pequenos passos, né? Tomar um copo de água a mais, fazer caminhada 20 minutos uma vez por semana e dormir 1 hora mais cedo. Não precisa ser mudanças radicais. Não é você musculosa, sair daqui. Não, de pouquinho em pouquinho, sabe? Olha para sua rotina que ali está a fonte ali do seu bem-estar, sabe? E para a mulherada que está nessa transição, então, saibam que vocês merecem ser ouvidas, merecem ser acolhidas, né? Não é normal viver assim, né? E tem muitas opções que a gente pode trabalhar, né? Então, assim, a menopausa não é um fim, é um recomeço, né? É uma oportunidade para você começar a olhar para si com mais amor, né? Nossa, perfeito, muito legal. Obrigada. Doutora Camila, eu quero te agradecer imensamente por esse episódio, foi assim, muito rico, eu amei, tô apaixonada. Foi muito legal. A gente fala, será que eu vou ter o que falar, né? E de repente, chega, doutora, quarta. Imagina. É isso, é para isso mesmo que a gente está aqui, para falar mesmo, levar conhecimento e com certeza foi muito, muito rico, com muita informação, muitas dicas e tem muita coisa para a gente extrair desse episódio, dessa 1 hora. Então, te agradeço imensamente pelo teu tempo, muito obrigada. Você compartilhar teu conhecimento. Sim, obrigada pela oportunidade, né? Espalhar, eu acho que é isso, a informação é tudo, né? Com certeza. E é algo que me inspira, realmente é o meu propósito agora de vida, é olhar para essa mulherada, né? Vamos lá. Maravilhosa, obrigada. Bom? Então, e para você que está aqui nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, já deixa o seu curtir, já segue o canal. E não deixa de seguir a gente também lá nas redes sociais, @podcastpodcaf. E a doutora Camila está no Instagram como @DRA, né, de doutora Camila, com K e 2 L's. Isso mesmo. E a Kef também, né, que é a grande idealizadora desse podcast, tá como @VivaKef no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo também, que a gente traz a doutora Camila para responder tudo. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.